Boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Desastroso. Aqui o Pompom Henrique que vos fala, nosso amigo desastrado, desastroso. Mais um dia aqui numa tarde calorosa na cidade de Dois Vizinhos, a capital do frango. Hoje com um convidado super especial, tá? Nós não vamos dar o spoiler ainda. Mas ele é deputado federal, minha gente. Isso aí não é pra qualquer um. O cara tem uma carreira política já. O cara tem a minha idade, 31 anos, e o cara já tem uma carreira política invejável. Boa tarde. Boa tarde, meus queridos. Mais um podcast aqui do Desastroso. Eu que vos falo. Nosso anfitrião Pompom. Nosso convidado que está aqui do lado. Mas que antes de chamar ele, vamos já falar dos nossos patrocinadores. Que fazem isso daqui acontecer. Galera aí da Miola Projetos Agrícolas, o nosso chegado Iron. Pessoal da LM Materiais de Construção. Capim Limão. E você que quer dar uma emagrecida, começar uma vida fitness aí, né? A esposa, eu sempre esqueço o nome da tua esposa. Eu vou pedir um especial aí, porque tá feia a coisa aqui, cara. Um detox. Tá precisando, né, dar uma... Não, detox não. Aqui precisa de uma bariátrica. Aquelas vacinas de diabetes. Isso, aquela lá é boa. Tô tomando. Continua os patrocínios. Pessoal da Norte e Sul, quer comprar um lote aí, ó. Pessoal aí, o seu Toninho, o Júlio, o Rodrigo aí, já sabe onde comprar. Tem mais um novo patrocinador, que é nosso chegado aí, que o nosso amigo Pompom trouxe. Matiello Clínica Integrada. Você que tá precisando arrumar os dentes. Serviço dos doutores. Nosso amigo velho da Tomação, Márcio, um abraço, meu querido. Fênix, galera do Fênix, Camila, Marlon, um abraço, meus queridos. Inclusive, estamos com um amigo de vocês aqui, muito conhecido. Tem mais? Só isso. Fechou então. Vamos partir para a entrevista aí, nosso amigo Paulo Litro. É um grande prazer. Satisfação. Nosso deputado. Dá para falar assim, o nosso deputado? Com certeza. Ou de todo Se mundo? você é meu eleitor, pode falar. Né? Com certeza, né? Não sei se tem o título aí, se você é de que lado, não sei. Não, eu sou do Viziense puro. Não é brincadeira. Voto aqui. Nato. Nossa cidade é linda. Agradecer também ao Páscoa, tá? Nosso eterno Páscoa, que tá aqui presente hoje aqui. Cleberson Alberto. O Cleberson Alberto Spice. Que veio fazer a segurança do nosso ele veio deputado. fazer a segurança, que mais de 10 seguranças hoje na porta aqui. O homem tem poder. O homem é complicado. E quero agradecer então ao nosso deputado Paulo, nosso deputado federal, que seja muito bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez e tanto encher o saco. Ele veio, cara. Ele veio, uma hora ia dar certo. Vai lá, vamos fazer uma entrevista legal hoje, despojada. Não vamos ficar falando só de política, não. Vamos falar também vida pessoal, fofocas. Fofocas do plenário agora? Agora que é federal, agora é fofoca nível nacional. Amigo do Lula, amigo do Bolsonaro. Vamos ver para que lado o homem vai. Quem é Paulo Litro? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Eu acho que é assim que a gente tem que começar aqui, né? Porque o pessoal vai assistir em qualquer horário do dia. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Já faz alguns meses que a gente está tentando combinar antes da campanha política. Antes de começar o podcast. Antes de começar o podcast. E agora deu certo pra gente estar aqui nesse dia. Que dia que é hoje? Dia 20. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, né? Nem importa, hoje é sexta-feira. Hoje é dia 20, meu programa é gravado. Então, dia 20 de janeiro, sexta-feira, 11 dias antes de eu assumir o mandato de deputado federal. 11 dias já, Paulo? Dia 1º de fevereiro a gente assume o mandato de deputado federal, né? Então eu fico feliz de estar aqui, acompanhei no Instagram do podcast Desastroso algumas entrevistas de vocês, né? E eu fico feliz de estar aqui com vocês hoje. Que honra. Uma honra. Paulo Litro, gente como a gente, acompanhando aí todas as notícias da região, né? Inclusive a gente tem até uma história muito engraçada, né? A gente, como se conheceu ali, foi fazendo meme com a cara do Paulo, tá, gente? Verdade. E não tinha medo não, tá? Porque o homem tá aqui. Na primeira vez que eu vi falar no Desastroso, né? Eu recebi eu vi lá no feed lá do meu Instagram, né? Quando você recebe as atualizações lá, começou a me seguir. Eu olhei e tinha uns 100 e poucos seguidores, né? Eu falei, ó, eu acho que é um fake, né? Tá querendo acompanhar minha vida aqui, né? Querendo me investigar. Daí eu olhei, tinha umas publicações assim, umas tiradas, mas era meio a nível nacional, né? Daí eu dei uma olhada assim, falei, acho que é um fake. Não vou seguir, né?
Aí passou um tempo, eu vi que começou a 1.000, 2.000 seguidores. E daí de repente sumiu. Sumiu, acho que hackearam daí, né? Denunciaram, acho que o perfil. Perdi. E aí depois voltou, e daí eu vi que o pessoal começava a falar, ó, eu vi lá um desastroso. Daí eu cliquei lá em seguir, né? Daí comecei a seguir. Comecei a seguir. E aí teve um dia também que eu comprei uma melancia. Aonde que era a Páscoa? Lá em... Vindo lá de Saldo Londra, né? Não era no Alto Bela Vista, acho que era antes. Mas enfim, comprei uma melancia, né? E daí, o pessoal que sabe onde eu moro na frente ali da paróquia da Igreja Imaculada Conceição. E lá não tem elevador, né? Nós compramos um apartamento no último andar, sem elevador. Sim, né? Você conhece nosso lá, amigo né? Buda morou lá, eu falei, muito interessante. Cidade de elevador, no último andar, uma cobertura top. Não, e bom pra nós que não viaja quase, tem mala pra carregar toda semana, né? Nunca tem, não. E aí tá aquela melancia desse tamanho assim. O cara vendeu por quilo e vendeu a maior pra mim, né? Desse 400 tamanho, reais pesada melancia. aquela melancia. Certo, E pensou, aí- né? Vou socar nesse deputado. Aí falei, como é que eu vou levar essa melancia? Peguei, botei nas costas assim, né? E levei. E daí quem tirou a foto minha com a melancia foi o Páscoa. E mandou pra quem? Pro Diego Borsatti. O Acho. Diego Borsatti, pô, Adão, certeza, né? Nosso deputado Adão E aí também. apareceu no Desastroso pela primeira vez, eu acho, ou já tinha aparecido antes. Não lembro. Apareci lá com aquela. Rendeu seguidor. O homem é uma potência, cara. O homem é Não, uma aquela potência. vez ali. E até é legal agora que você falou, né? Que tem muitos fakes que te seguem pra te prejudicar, Sim. pra ou te ameaçar, ou falar besteira. Mais pra fofocar, né? Mais pra ver o Focar que e tá investigar a fazendo. vida, né? Mas essa... Tem bastante assim, a gente percebe que tem uns fake. O que deu de japonês começar a me seguir ultimamente no Instagram, viu? Japonês. Japonês, chinês, Essa eu não agora sei você o vai que pra que é. Brasília, cara. Não, Não foi pra China ultimamente, sei lá. não. Eu não sei porque, mas o que aparece de japonês, eu clico lá, remover seguidor. Isso. É. Os caras japoneses. Mas, Paulo Lito não me segue mais. Mas o meu perfil é aberto, tanto faz se a pessoa me seguir ou não Sim, seguir, sim, o perfil sim. é aberto também, consegue É acompanhar, porque né? você é uma pessoa pública, né, Paulo? Sim. Então tem que acostumar com assédio, não tem muito o que fazer. E como é que a gente vai deixar privado o perfil nosso? Não tem como, né? Não, impossível. Ainda mais O perfil você. nosso também é uma forma de divulgar o nosso trabalho, né? Então a gente deixa Muito aberto. forte, inclusive. Aham. Inclusive, já vou fazer essa pergunta antes que a gente perca o fio da meada. Eu vi que agora teu Instagram é verificado, selinho azul, Sim. primeiro verificado aqui do podcast. Como que você consegue pra fazer isso? O que Ah. você tem que mandar? É a tua assessoria que faz ou... Então, assim, eu na verdade nem sabia o que era esse perfil verificado ou não, né? Eu achei que era só os caras famosos Não que é podia. bem também não é bem o Não, eu achei que entendimento. era só os caras famosos, assim, os atores da Globo que podia verificar perfil. Você é praticamente, Aí- olha a silhueta, que galão garoto bonito. ator. É o deputado mais bonito do Brasil. São seus olhos. Depois do Paulo. Aí, Depois do Cerveró. Lembra do Aí, Cerveró? Que eu deu fui o fazer- olho caído. quem? Cerveró. Cerveró não é deputado. Acho que era, né? Tem o Kim Kataguiri também é mais bonito que ele. Aí eu fui fazer um curso lá em São Paulo, na RAPS, lá, que eu faço parte, e daí eu adicionei o pessoal lá. É um curso meio político, assim, eles promovem umas palestras bem interessantes. E vai gente do Brasil inteiro, né? O pessoal quer entrar na política, gente que já é político. E aí o cara me mandou lá no direct, viu? Você quer verificar teu perfil? Porque eu tô vendo que você tem bastante seguidor, você não tem teu perfil verificado. Eu falei, mas o que é isso? Não, só aparece aquele azulzinho do lado. Falei, ah, é? Ele falou, então. Custa quanto? Faz isso, Você quer. Quanto que custa? Eu quero comprar alguma coisa, né? Eu falei, tem custo? Ele falou, não tem custo nenhum. Você faz e me passou os passo a passo lá. E tem muito, acho que tem que mandar identidade, Tem. carteira de motorista, assim, Manchete de jornal. manchete. E daí eu passei para a assessoria fez lá e tá verificado o perfil. Agora o E senhor- passei, daí tem um vereador de Palotino lá me perguntou como é que faz para deixar o azulzinho do lado. Eu passei para ele, tá lá o azulzinho Mas dele também. tem um vereador de Itapejara que tem também. Esse tal Eu do acho que mineiro. qualquer um pode ter, né? É só buscar o passo a Não, passo ali, qualquer né? um. Não, desde que tenha. Tem que ter uma figura pública. Tem que ter Ah, uma é? figura É, pública. sim, tem que ser uma figura pública. Tem que ser um Senão perfil você como- aberto, Não, público, não. né? Isso. Perfil aberto público, você Você- tem que ter publicações a nível nacional, por exemplo, em sites tipo Globo, UOL, enfim. Sim. E. É que Se hoje, eu não me assim, ó, engano, tinha que ter essas questões de jornais, etc. Isso, é porque assim, eu botei digamos meu assim, nome e não apareceu, por a exemplo. primeira coisa assim, eles procuram um pré-requisito, digamos assim, se tu procurar hoje Paulo Lito no Google, vai aparecer deputado federal, Aham. entendeu?
Tem todas essas Se informações. eu botar desastroso, não vai aparecer. Não vai entendeu? aparecer bosta Vai nenhuma. Já saiu no Jornal de Beltrão. É, no Jornal do Beltrão. Chupa essa, Pompom. Jornal do Beltrão. Não, mas o Jornal do Beltrão até o Chico já saiu. É o Jornal do principal Beltrão, jornal. nosso É parceiro. um dos principais jornais da região. Não, Chupa o o Jornal ó. do Beltrão, inclusive eu sou assinante. Chupa O Chico é G1. acionista do Jornal do Beltrão. inclusive. Tá, e como que você me conheceu, Paulo? Não lembro. Não Não lembra? lembro porque eu te conheço desde pequeno, né? Desde... Não, eu e o Paulo, a gente. Eu não vou dizer amigo, porque ele, né? Agora ele tá em outro nível, os amigos dele são muito mais top. Não, mas nós éramos amigos desde que. Mas começou o Jardim 1. Jardim 1, né? É coisa de 3, 4 anos de idade. Isso. Jardim 1, nós estudamos no Regina Mundi. Na época Começamos do no Regina na época das Mundi, freiras. das freiras. Antes a gente se Nossa, conhecer você por estudar gente. no Colégio das Freiras. Por isso. Né? Por isso Por isso que a gente é é... praticamente um santo. Exatamente. Inclusive, né? Estavam deixando qualquer um entrar lá, né? Pelo jeito. É a particular também. E daí eu estudei lá Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3 e primeira série, né? Que daí depois eu fui para Curitiba, que meu pai virou deputado, né? Em 98. Eu fui para Curitiba em 99, daí morei lá um tempo e voltei para cá. Mas a gente, Jardim 1, Jardim 2 e primeira série, a gente fez juntos, né? Sim, você morava ali na frente. Não, morava no Namorado do Sol, né? A primeira professora nossa era a Fátima. Fátima. Depois a Olívia. Do Jardim 3 era Ah, não me lembro. Faz 30 anos. a Cleuseli. Cleuseli. Era braba, É né? braba, não. Caramba. Cleuseli Breno, isso aqui. E da primeira série era a professora Leoni. Eu lembro da Leandro. Jacobo. Exatamente. Isso aí. E a memória do homem? Não, Meu Deus. Tem que pedir voto, né, pô? Espero que eu nunca você fique com algum ressentimento, que pelo jeito você não esquece. Ainda bem que o Paulo era uma pessoa assim que me recepcionava muito bem na minha casa, porque lá na minha casa eu tinha vontade de comer salgadinho, pizza e coisa, e na casa do Paulo tinha. E eu ia lá, às vezes, tipo assim, 8 horas da manhã. Coitadinho, pobrezinho, né? Eu já cheguei cedo Olha lá a na cara de casa. sofrido do homem, né? Mas fazia Chegava o quê? 8h30, tava dormindo, pequenininho, o homem chegava lá pra jogar videogame. Super Nintendo, Soprava as fitas. Lambia. passava a língua nas fitas pra funcionar. Eu ficava lá mais ou menos até 11h30. Daí se eles me ofereciam almoço, eu ficava. Senão, eu voltava, era 1 hora. E já falava, Paula, vamos pra aula. Daí nós ia antes pra ver quem... 1 hora nada, meio Mas dia. daí Meio dia e pouco. A aula começava 1h30, nós ia 12h30 pra ver quem dava a mão pro professor. Eu morava lá na Morada do Sol. Morado só, exatamente. Nem abri o colégio, nós estava lá no portão já. Não. Gostava da Só professora. não deram a chave pra nós, porque... Viu, Paulo? Mas assim, tá, daí essa parte da tua infância e a tua adolescência, tu passou aqui ou em Curitiba? Então, daí eu fui pra Curitiba, aí eu fiz a segunda, terceira, quarta e quinta série, né, eu acho. Acho que até quinta série. Daí na metade da quinta série, era no eleitoral, 2002, né? Nessa época foi o primeiro mandato do teu pai. O primeiro mandato do meu pai. Que ano foi? Ele se elegeu em 98, daí ele assumiu em 99, né? Uhum. Em 2002 foi a campanha. Tá. Assim na- pra ele se reeleger. Na metade de 2002, aí eu estava no Martinos, em Curitiba, daí a gente voltou, porque daí tinha campanha política, tinha que ajudar na campanha, né? Eu não era criança, né? Mas minha mãe, enfim, nós tínhamos que voltar para dois vizinhos. E daí naquela eleição lá, meu pai acabou ficando na primeira suplência, né? Não se elegeu, dobrou a votação e não se elegeu, fez 36 mil votos e pouco, e não se elegeu. Aí eu fiquei morando aqui, voltei e fiquei morando aqui, né? Daí fiquei de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Daí eu voltei e estudei na Unicep, né? A Unicep tinha iniciado o colégio aquele ano, né? Tinha faculdade, mas tinha um colégio Sei que o também. colégio... Isso, não tem mais, né? Mas eles Olha, isso daí iniciaram. é curiosidade. Isso daí eu não sabia. Sim. Aham, Que a daí Unicep- tinha a Unicep, a primeira turma lá da quarta, acho- quinta série, da Tava quinta com série. o Lucas, com o Polenta, com... O Lucas, com o Franco, Com o Franco, com a Rafa exatamente. Rina. É. No churrasco, né? Família. Tinha 12 alunos na turma. Não, mas era legal o colégio. Aí eu fiquei aqui, e aí em Daí você 2007, morou na frente da minha casa, daí, né? morava na frente da tua No casa. prédio na frente da minha casa. Será? Sim, Era, né? Sim. Era na frente da tua casa que eu morava. É, você ficou anos morando lá. Tomava coca no Visilar, comia milho Época pan. boa, gente. Época boa não tinha boleto. Eu não sabia o que era um boleto, cara. Hoje não. Aí em 2007 eu fui fazer o ensino médio, fui fazer o segundo ano do ensino médio em Curitiba. Estudei no Colégio Bom Jesus, daí fiz faculdade em Curitiba. E aí eu Faculdade ficava... do quê, Paulo? Direito, Direito. Aham. Você Daí- faz direito? certeza, né? Eu gosto, porque tem meninas que fazem direito.
Agora, um homem fazer direito é melhor ainda. Deputado fazer direito. A gente dá o máximo, né? Tem que tentar fazer direito. Claro, mas tem 7 DP nas costas, mas isso acontece. Acontece, faz parte. Você tem até tem uma B? Tem. Tem uma B, Tem. viu? Esse cara faz direito. né? Aham, não. Não, passou na OAB, né? Daí eu terminei a faculdade em 2013, né? Na Positivo, Direito. Aí antes de terminar a faculdade, eu não era aqueles alunos, os melhores dos alunos da Tipo, classe, né? como é que chama? A Laura Acadêmica, não foi bem importante que ganhou. Era aquele aluno esforçado, né? Tipo, no meio ali. Aluno que pegava o resumo dos outros para estudar antes das provas. A titia só aula o professor vai dar um resumão do que vai cair na prova. Daí essa ali ele focava, essa ali você lá na frente. Aí eu falei, como eu já tinha planejamento de ser candidato a deputado em 2014, né? E a minha mãe era deputada. Essa época era tua mãe. Minha mãe era deputada, minha mãe se elegeu em 2010, né? 2010 Isso. foi a eleição da tua mãe. Vocês estavam morando em Doisinhos. Curitiba. Curitiba. Daí, né? A gente nunca Sim. fica lá e aqui sempre, né? A vida toda assim. Aí eu tinha planejamento de ser candidato a deputado em 2014, porque a minha mãe não queria mais ser candidata a deputada, né? Uhum. E aí, meu pai estava cuidando dos negócios da família e ele chegou e falou: você quer ir para o ramo empresarial, né? Ou você quer continuar no ramo do Ou você papai? quer ficar na política, né? Ou você quer ir para política, né? Aí eu pensei, imagina, eu tinha quantos anos que eu tinha? 21, 20 anos. 20 anos, né? 21 você elegeu, não foi? Eu me elegi com 21 para fiz 22 naquele ano da eleição. Aí eu pensei, né? Falei, cara, se eu não for candidato agora, e campanha Pronta, né? pronta, prefeito, no gabinete, vereador, falei, se eu não for candidato agora, nunca mais vou ter uma oportunidade de uma candidatura com chance de eleição, né? Sim. Vai saber Começar quando. do zero depois é Isso. complicado. Eu falei, eu vou, né? Eu falei, não, eu vou. Aí eu me programei, eu falei, vou fazer o exame da Ordem dos Advogados, né? Vou me dedicar, vou estudar. São 3 exames por ano, né? E aí o primeiro exame que eu fiz, fiz uns cursinhos lá, tem uns cursinhos preparatórios para a OAB. E aí eu peguei e já passei na primeira fase ali. E depois consegui passar já na segunda fase. Então, antes de eu terminar a faculdade, eu já estava aprovado no exame da Ordem dos Advogados, né? Achei que ele ia falar que tinha feito os cursinhos e daí tinha reprovado. Não, Eu falei, não. meu Deus. Daí eu fiquei com medo de não passar no TCC, né? Falei, só que fala passar no AB, daí não passar no TCC, daí, né? Mas não foi igual eu que comprei o TCC, mentira. Não, verdade. Não, mentira. Daí, mas passou no TCC, aí, tudo né? certo. Vai, passei no TCC, graças a Deus. Seu José. Não, não fazia antes. Então, vou fazer uma pergunta, mas é pro Henrique. Henrique, você que conhece. Pergunta ele... pra mim. Fazer pra Você é você. entrevistado de onde? Não, eu vou assim, Prazer, porque assim, Henrique. você. Quem é Henrique? Não, é que Henrique não, mas assim, você conhece ele desde criança. Uhum. Você sempre imaginou ele com perfil de político ou não? Assim, sinceramente não. Ele não tinha perfil de político, ele não era o mais popular. Mas assim, sempre falou muito bem. Sempre falou muito bem. Inclusive, eu lembro numa época que ele tinha uma apresentação para fazer na primeira série. E ele pegou uns livros e começou a apresentar lá na frente. Eu falei, cara, o cara fala bem. Claro que ele tinha uma boa memória, que os elefantes têm uma boa memória. Na época nós estávamos falando de animais e coisa. Já pra mentir. Mas assim, não, de verdade, o Paulo não tinha esse perfil, não. Ele foi adquirindo isso aí porque tem gente que nasce com isso e tem gente que conquista. O Paulo foi conquistando isso aí. Até ele. Na época você não tinha aquele jeito despojado de político. Até porque era muito novo, né? Então... Mas ele não tinha esse jeitão, não. Mas você mesmo, assim, Paulo, você já se imaginava ou também foi algo que você foi construindo? Por viver no meio da política, a gente já imaginava desde criança, né? Mas você imaginar e você ser tinha um longo período pela frente, né? Só podia ser candidato com 18 anos, né? E eu quase fui vereador aqui das Vizinhos, viu? Na época... Você foi candidato aqui? Não fui. Eu ia ser candidato em das Vizinhos aqui a vereador, né? Para começar a política, né? Mas aí, por questão dos outros candidatos do grupo nosso, política, eu acabei não sendo candidato, né? Porque daí todo mundo fala, não, uma vaga já vai ser tua. Sim. E vai tirar a vaga minha, os caras falavam. Uhum. Então, daí você vai ser candidato a deputado estadual, nós não vamos te apoiar. Ah, pronto. Daí eu falei, então melhor eu ser candidato a Você deputado. tinha uma então. vontade de trabalhar para a cidade de Dois Vizinhos diretamente. Tinha. Na Não, e política ainda sempre bem teve que na não foi, vida, né? né? Ainda bem que não foi, né? É.
Quem sabe, às vezes, eu não estaria como deputado federal hoje, né? As coisas aconteceram como elas deviam acontecer, né? Tá, Paulo, então, e que ano que você foi? Que ano que você se elegeu pela primeira vez? Me elegi em 2014. 2014. Eu tinha 21 anos. Ano da Copa, do 7-1. A gente foi, você se elegeu... não, primeiro teve a Copa, depois você se elegeu. Eu tinha 20 anos. Você tinha 20? Não, 20. Ah, não lembro. Tô parecendo a Dilma não, fazendo conta. 20, porque você nasceu em 91, não nasceu? 91. Então, nós estamos em 2021. Não, foi 2014. 2014, desculpa. Faz as contas aí. Eu sou ruim de conta ao vivo. 21? 21, exatamente. 21 anos. Eu fiz 22 no final daquele ano, 30 de outubro. Sim, sim. Né? Então eu assumi o mandato com 22 Dia anos. 30/10, o mesmo dia do aniversário da minha esposa. Isso aí. Você não vai esquecer do meu aniversário. Nunca. Sempre lembro. Sempre lembro, mando parabéns, nunca. Isso aí faz parte. Mentira. Tá, daí naquele ano, Paulo, me conta assim, como que é, já passando por cima, como que é uma campanha, Paulo? Vamos lá. Na época que você era cru, era a primeira, óbvio que você ia na cauda do teu pai. Sim. Teu pai muito conhecedor da política, inclusive, obrigado, Lito, querendo você aqui. Sim. Como patrocinador? Como patrocinador, Amém. se quiser. Mas o Lito é um abençoado, eu também conheço ele desde que eu pedia comida pra ele, né? Porque eu ia lá, né? Ele e a Rose estavam lá. E um dia eu vi ele dormindo com aquela máquina que ele usava na época. Esse foi em Curitiba. Meu Deus, eu achei que ele era um extraterrestre. Um mutante, um negócio. Eu falei, daí eu pedi pro Paulo, teu pai dorme com aqueles negócios lá, cara. Em Curitiba, fui uma vez lá na casa do Paulo. Várias vezes. E Em daí... Curitiba, lembra? Você foi fazer o curso lá de despachante? Sim, na época. Inclusive foi 2014. E daí o Litro... O que é aquilo lá que teu pai dormiu? Ele usa aquelas máscaras pra dormir, porque tem apneia, né? Apneia, Aí aquelas máscaras mandam oxigênio. Parece o cara não parar de respirar. cara do Star Wars. Tá, Paulo, mas daí, enfim... Eu sou seu pai. Enfim, cara, como que é uma campanha? Porque essa época de 2014, a campanha era mais longa, né? Sim. Do que é hoje. Que hoje eu acredito que seja não mais fácil, mas é mais corrido, só que não tira tanto... Na época era quanto tempo de campanha? 3 meses. 3 meses, 90 né? dias. 90 dias. Nossa, puxado, né? Meu 90 dias. E assim, tem alguma pergunta, tem alguns pedidos diferentes que os caras fazem? Como que é uma campanha? O que Diga você assim. imaginar? O De que... pedido. É, O que você imaginar de ó pedido. o corte, ó o corte. Qual foi o pedido mais inusitado assim, que você já recebeu? Cara, a gente recebe pedido, eu preciso construir minha casa, você me ajuda com material de construção? Eu preciso, já me pediram isso daí, não, eu tô em um sonho de viajar para os Estados Unidos, conhecer a Disney, você não consegue me ajudar a realizar esse sonho? Aí, ó, pessoal, aproveitem a próxima eleição daqui 2 anos para prefeito e peçam, não custa nada, vereadores. Eu respondi, eu também tenho, né? Mas é desse Cara, jeito. pedem o que vocês imaginar, né? Tá, Mas muitas vezes as pessoas, elas não pedem por mal, porque elas imaginam que vai conseguir, não é por maldade que as pessoas pedem, né? E o que a gente, isso daí em período eleitoral não ajuda ninguém, né? Nem pode, né? As pessoas já falam, não posso, né? Mas que a gente puder ajudar algumas pessoas, a gente ajuda, né? Conforme a gente pode, a nossa disponibilidade e conforme é dentro da legalidade. Agora, não para ir para os Né? Estados Unidos, né? Não para ir para os Estados Nem Unidos, para construir uma casa, né? Não dá. Mas a gente se instrui, a pessoa não tem dinheiro para construir Sei uma lá, casa, dentadura, vai talvez. no programa de habitacional, tem dentro das prefeituras, se inscreve, né? As casas populares, né? A gente instrui daí, né? Você instrui, né? Mas Isso, nada. porque às vezes as pessoas também não sabem como é que funciona Não, também, exatamente. né? Daí a gente instrui. Sei lá, o próprio receber esse benefício, que né, o Auxílio Brasil, sei lá, que é hoje, ou a Sim. Bolsa Família, que era na época. Tem gente que não sabe que tem direito realmente e vocês ensinam o caminho das pedras. Aham. Tá, mas é uma... Pô, na época, então... Não, daí, assim, campanha 3 meses, 2014, né? Aí, quando eu tive aquela conversa com o meu pai, era 2013, mais ou menos. Não tinha dado certo a lista do vereador. Se eu não fosse candidato, nós tinha parado também com a questão política da família, né? Aí, o que meu pai me disse? Você quer ser candidato, então corra o trecho, né? Vai pra rua, vai visitar os prefeitos, vai visitar os vereadores. Né? Antes você ia junto com a tua mãe, com teu pai, mas não era a mesma intensidade. Mas como eu estudava, ficava lá em Curitiba, estava fazendo direito, então não tinha tanta disponibilidade para estar viajando. Né? Então ele falou, não, aproveita, quando você puder, você vai e viaja. Participe dos eventos. Eu trabalhei no governo do estado naquela época, trabalhava no governo do estado de manhã e de tarde e à noite fazia faculdade.
Então eu comecei a ir em eventos como prefeitos, como vereadores, visitar o município, né? Até porque não adianta ser algo forçado, né? A política, se for forçado, não dá certo. Não, com certeza. Aí eu comecei a visitar os municípios enquanto eu estava na Casa Civil, lá, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, em função das secretarias. E depois, quando eu saí, eu comecei já a visitar com um perfil de campanha mesmo, né? De ir lá. Mas eu também acompanhava o gabinete, o dia a dia do gabinete. De meio-dia eu sempre estava no gabinete, né? No horário fora de expediente eu ia para o gabinete. Lá Então, também pedem coisa. daí pede para o município, né? Município Daí os pede. prefeitos pegam os municípios e tal. Aí eu ia lá para ter o contato, né? E criando afinidade. E aí eu fui candidato em 2014, fiz aquela eleição de 3 meses. Era puxado, viu? 3 Quantas meses de cidades você campanha. visita, Paulo, numa eleição? Cara, nessa eleição aqui, eu acho que passou de 100 municípios, né, Páscoa? Uns 106 municípios nos 45 dias. Hoje são 45 dias, né? 45 Então, dias. todo dia, praticamente, numa cidade diferente. E assim, como eu tô de deputado estadual, né? Então, de segunda a quarta, você tinha que estar em Curitiba para a sessão. Uhum. Então, a gente saía de Curitiba, pegava a estrada e vinha para o interior, às vezes nem sempre para o sudoeste, mas daí ia lá para a região de Londrina, de Maringá, região oeste, e aí retornava para Curitiba, participar da sessão e voltava. Então, durante o período eleitoral, eu fazia 6 municípios, 7 municípios no dia. No dia. No dia. Jesus Cristo. Aham. E quando era 90 dias de Podia ser campanha, um pouco mais calmo daí, isso. né? Quantos mil quilômetros a gente fez naquela primeira campanha? 38 mil quilômetros, a gente fez os 3 meses Nossa. de campanha, né? E essa eu acho que a gente fez uns 15 mil quilômetros, né? 17 mil quilômetros. quilômetros Meu durante Deus os do céu. 45 dias. Você na época foi um dos. De você se. Depois, após a campanha, você se elegeu. O teu primeiro mandato você se elegeu. Sim. Quando tu Na foi primeira disputa eu me elegi. Isso. Tu foi um dos. Acho que da nossa região, o mais novo, né? A se eleger. Do Paraná, eu acho que tinha. É porque só se pode elegeu. entrar com 21, né? Daí, mas se elegeu, acho que a Maria Vitória e o Felipe Francisquini, É o Felipe. que eram mais novos que eu, mais tipo, um mês, Felipe é de filho diferença, do um mês de diferença. Felipe é filho do delegado, né? Isso, delegado Francisco. Francisquini. A esposa dele se elegeu essa vez? A esposa do delegado se Isso, elegeu. se A Flávia se elegeu, elegeu, é a a deputada Flávia- estadual. Era Então, vereadora. Só o E o Felipe é federal, Felipe né? é Se federal. reelegeu federal. E o pai dele largou. Não O pai dele mais. tá fora, Tá. né? Entendi. E aí, me elegi lá, muito novo, né? Eu já conhecia como é que funcionava a Assembleia, mas você ser deputado é diferente, né? Ah. Do que você tá lá como filho de deputado, você tá Sim. lá trabalhando, lá dentro do governo do Estado. E aí eu me elegi, já assumi a presidência da Comissão de Juventude, aí já propus os projetos lá e fui articulando. Mas em 2015 foi o pior momento, assim, de legislatura, porque nós tivemos que aprovar a reforma da Previdência, Certo. na época do governo Beto Richa, né? Segundo governo Beto Richa. E aí teve aquele 29 de abril, né? Teve a invasão na Assembleia, Os tinha professores, 15 mil né? pessoas na frente da Assembleia fazendo protesto, né? Então foi um momento muito difícil. E teve alguns deputados mais velhos que eu que sentiram a pressão. E eu não, né? É, porque pra você. Eu já conhecia, mas. Teria que ser o contrário, né? E eu estava ciente do que eu Sim. estava votando, porque eu Sim, estudei sim. o projeto, né? Sim. Eu Sim. fui lá para estudar, já tinha Você, já tipo tinha um assim, perfil mais técnico também, por ser advogado. agora eu vou fazer uma pergunta bem direta. Todos os projetos lá, você estuda eles. Mas e seus colegas, você acha que eles estudam ou só vão lá pra votar e fazer o feijão com arroz e tá tudo certo? Quer me comprometer, né? Pergunta sincera, não precisa citar nomes, Paulo. Viu? Porque assim, eu imagino assim que são poucos que têm a boa vontade de estudar, de ver o que realmente é o projeto, só vai lá e vota. Ah, Mas porque é me que falaram. também, assim, é difícil a pessoa estudar, porque você estudar o projeto tira tempo, né? E não são pequenos, né? Isso. E a função do deputado, na Constituição, é legislar e fiscalizar. Mas no dia a dia não é isso. Você participa de audiência com os secretários, participa de reunião dentro do palácio, você visita os municípios, você leva recurso. Então, não são todos que estudam. Eu, por fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça, então todos os projetos que vão para plenário, obrigatoriamente tem que passar pela CCJ antes. Sim. Então eu sempre estou a par daquele assunto, né? Mas tem projeto lá também que não necessita também de uma atenção tão especial, porque
concede o título da capital, não sei do que, lá para o município. É só 2 artigos. Você vai ler o projeto inteiro? Se você ler a súmula, você já sabe o que é. Sim. Né? Eu digo assim porque assim, ó, não sei se você vai lembrar da época do CQC. Sim. Eles fizeram uma entrevista com os deputados pedindo por que eles votaram o projeto tal, no mesmo dia, e a pessoa nem lembrava que tinha votado. Não, mas eles eram filha da puta mesmo. Eles chegaram e falavam o seguinte, o deputado saiu da comissão, viu aquele projeto 1700 e coisa de 2021. O que você acha dele? Como é que o cara vai saber o número? O que é o projeto? Não vai lembrar, né? Então, Paulo, mas você tem que se dedicar também à parte legislativa. Ela te toma tempo, estudo, você daí aparece lá o projeto, né? Altera pelo artigo 1º. O artigo tal da lei tal passa a vigorar com a seguinte redação. Daí você tem que ir atrás daquela lei e ver o que mudou naquela lei, né? E aí também, às vezes, no último artigo, revoga-se todos os dispositivos ao contrário. Não fala qual, né? Sim. Então, não é fácil também, né? Não, é complicado, porque... E vocês que estão decidindo, né? Depois que aprova, boa noite, né? Não, daí a assessoria ajuda, né? Assessoria ajuda, ó. Os deputados têm a assessoria lá que faz o fio dos Vocês têm projetos, o né? quê? São advogados que estão lá dentro? Advogados, o pessoal especialista técnicos, nisso? não necessariamente advogados, mas assim, o cara que tem experiência lá do dia a dia, ele sabe, ele analisa o projeto, né? Tem lá a assessoria para ajudar, dá para assessorar o deputado, né? Então ele vai lá, olha a pauta lá, estuda os projetos e faz o resumo para o deputado. Esse projeto é polêmico, esse projeto está mexendo nisso. Esse projeto aqui não tem nada demais. Né? Sim. Mas uma coisa agora que você me falou também que chamou a atenção. Vocês têm que estar segunda, terça e quarta lá na Assembleia, que tem exceções, né? Daí quinta, sexta... Desconto o salário, senão... Que fique claro, tá? E quinta e sexta, daí como é que funciona? Daí vocês têm horário também? Ou pode ir pra... Não, daí os deputados geralmente... Pega mais uma lá pra mim, Páscoa. Bom é assim, do deputado que bebe. Só pra deixar claro, estamos fora de horário de expediente aqui, que exato. o Páscoa tá ajudando, né? Viu? Quinta e sexta, eu sempre utilizei o quinta e sexta para viajar para o interior, né? Ou para você ir numa secretaria, que daí o melhor dia para você falar com o secretário, ou até às vezes com o governador, com o vice-governador, é quinta e sexta-feira, porque segunda, terça e quarta estão em 54 deputados lá. Então é aquela muvuca de gente, prefeito, vereador, de tudo quanto é lado do estado, estão lá na segunda, terça e quarta. Quinta e sexta o pessoal já começa a ir embora, né? Quem tem a base no interior, vem para o interior, né? Mas, às vezes, porventura, você tem uma audiência que você não consegue o secretário. Então, você vai na sexta, às vezes, mais tranquilo, né? Tem os escritórios regionais também. A maioria dos deputados tem escritório nas suas cidades. Então, vem dar expediente na cidade, né? Eu recebo prefeito, vereador, liderança da região aqui do sudoeste e até do oeste, aqui nos vizinhos, né? Nos dias que não está em Isso, Curitiba. quando a gente está aqui. No escritório. Só por curiosidade, quando vocês têm número de faltas, pode faltar quantas quiser, ou vocês têm uma obrigação Uma de falta, presença? uma falta você consegue abonar, sem justificativo. Uhum. Aí se você justificar motivo de doença, uma audiência judicial, por exemplo, né? Uma audiência em Brasília, alguma coisa assim, você consegue justificar e abonar a falta. Senão, Senão então conta como falta e desconta realmente? Eu chego de brincadeira. Desconto salário. É? Desconto salário? Desconto salário. Porra. Um deputado toma advertência e pode levar justa causa? Do povo, sim. Do povo? Do povo, sim. O povo é soberano. Vagabundo, não foi trabalhar dia tal. Viu, Paulo, me diga uma coisa. Teve alguma, já que você falou na LEP, né? Nossa Assembleia Legislativa do Paraná. Assembleia Legislativa do Paraná. Então vamos lá. Dentro da Assembleia, no dia a dia, nos corredores e coisa, teve alguma situação engraçada já? Porque eu sei que você atende também muita gente lá, muita gente vai pedir coisa, prefeitos, enfim, né? O povo vai tentar buscar recursos com vocês. Mas teve alguma situação inusitada, alguma situação engraçada para falar pro... Geralmente é nas campanhas, né? Nas campanhas. Nas campanhas tem? Engraçado, né? Será que eu conto? Sei lá, junto com algum deputado, não precisa citar nomes, tá? Algum deputado que fez fiasco, ou na hora da votação, ou na hora da própria sessão. Cara, teve um dia nós estávamos na sessão lá, aí... Olha o corte. Aí a gente tava lá e tinha falecido, não me lembro quem, mas uma pessoa famosa. Será que era milionário José Rico? Mas não tinha falecido... Não. Não era o milionário José Rico. Não, tinha morrido alguém da política, não me lembro quem que era.
Aí, o Traiano, que é o presidente, já anunciou, né? Comunicamos aqui, foi no meio da sessão, comunicamos o falecimento aqui e tal. E aí chega um deputado no meio da sessão, né? Porque daí tem a parte do discurso, né? Durante a sessão tem a parte dos discursos e a parte da votação, que é a parte final da sessão. E geralmente nos discursos você tem gente que atende, tem prefeitos, nem sempre você está dentro do plenário durante o momento de discurso, né? Dos outros deputados. E aí chegou um deputado ali, meio avoado, assim, afobado, assim. Aí eu cutuquei ele, você viu que morreu o cara lá? Eu não me lembro quem que era agora o cara. Ele falou, não era Milionário José Rico. Não tem nada a ver com o Milionário José Rico. O dia que eu vou botar lá, Não tem nada a ver com o Agora Milionário José Rico. eu vou cantar uma. Se eu tiver duas camisetas. Aí, porque cara, você viu que morreu? Ele falou, não vi. Daí ele falou, eu vou comunicar ele. E o cara já tinha comunicado. Eu falei, vai lá, homem. Ele viu, você sacaneou o cara. Ele falou, presidente, eu quero fazer um comunicado aqui. Ele falou, por favor, deputado. Ele falou, quero comunicar o falecimento aqui do fulano de tal. Nós já estamos sabendo, deputado. tu deu uma trollada nele. Nossa, o cara deve ter voltado. Essa é E boa. o cara falou o quê, Paulo? Todo mundo deu risada, né? E você não, vai lá. Não, vai lá, comunica lá. Cheguei atrasado. Ele quis também. contar uma novidade pra nós. Né? Todo mundo sabia. Daí, durante a eleição, nós estávamos lá numa região do Paraná, lá no norte do Paraná. E aí a gente em cima do palanque, né, aquela tensão e gente lá fora, os adversários do município pequeno, né, dividido o município politicamente, né, e aquela briga, os adversários lá fora bebendo e gritando para nós, e lá nós dentro do pavilhão lá fazendo os discursos, né, e daí foi falar lá o vereador, né, e o vereador contou o caos dele, não, porque não sei o quê. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, e ele era reforçadinho assim, né, gordinho, né, Tipo mais que eu. você. Não, mais que você. Mais que eu? É. Então era bem, É. Tá. Aí ele falou assim no discurso dele, ó, andam por aí me chamando de bolo fofo. Mas quero dizer para todos vocês que dentro desse corpo gordo existe uma pessoa feliz. Eu sei o que é isso, cara. Eu sei o que é ser gordo e ser feliz, cara. Puxei a palma, né? O bolo fofo. O cara era gordo e feliz, você viu? É o Você que, viu, é o que Zantroso? importa. Aí Né? um gordo triste. O senhor também não tá se cuidando muito, né? Acordando aqui, Não tá tomando a injeção pra diabetes. Não, mas eu tô na injeção. tá tomando até hormônio, né? Viu, Paulo? Então, mas é complicado. Deve ter muitas situações, imagina, no dia a dia. E então nessas vindas pra cá e pra lá, agora você depois de tanto tempo conseguiu o porquê de você querer sair para deputado federal agora? Então, eu fiz uma análise, né? Eu vi que na região sudoeste do Paraná, região oeste e sudoeste e a região aqui de Laranjeiras, eu vi que essas três regiões perderam representatividade dentro da Câmara Federal. Nós tínhamos o Rossoni, que não foi candidato nessa última eleição, o Serragrio, que fazia voto aqui nessas regiões, não foi candidato, o Scavinato, que tinha se elegido deputado federal, faleceu de Covid. Quem mais? O Nelson Meurer, que era o campeão de votos Faleceu aqui do também. Sudoeste, faleceu, não tinha sido candidato. E havia um espaço aberto, né? O Esperafico também, até então não era candidato, depois virou candidato e se elegeu nessa eleição. Quem mais que tinha? Tinha o Assis do Couto. O Assis do Couto, que era deputado federal, não tinha se reelegido. E eu percebi que tinha um espaço para ser ocupado. E que muitas vezes foi ocupado por gente que não tem um vínculo com a região nossa, né? Certo. Aí eu fiz análise, olha, na época eu era presidente do partido, né, do PSDB. Eu falei, olha, eu acho que com uma votação eu consigo me eleger. Eu tinha feito 61.791 votos. Tinha sido o 10º deputado mais votado do Paraná, deputado estadual. Eu falei, eu acho que eu consigo me eleger federal. Aí que eu comecei a fazer as contas, comecei a olhar aqui, olhar lá. Abri município, comecei a escutar os prefeitos, os vereadores, se eles iriam me apoiar, né? E daí eu falei, quer saber, eu vou encarar essa, né? Eu vou encarar essa campanha
E aí, quando eu comecei a fazer esse movimento, os prefeitos aí, os vereadores falaram, mas e o estadual? Quem que vai representar a gente, né? Aí eles começaram a pedir para o meu pai ser candidato, né? Então, vai ter o pai candidato. E aí a gente começou a rodar o Paraná. Mas teu pai no começo queria realmente ou foi mais pela pressão de você estar indo pra federal? Ele estava tranquilo, Pra né? ficar sem Ele estava tranquilo representatividade. politicamente, ele não tinha mais aquela vontade, Obsessão mas de também não precisou, assim, insistir muito, né? É tipo eu me oferecer uma porção depois de eu ter jantado. Tipo assim, não quero, mas vou comer um pouquinho com vocês. Só para não fazer desfeito. Aí começou esse movimento, daí a gente falou, vamos fazer a dobradinha, né? Como Sim. fizemos as contas de voto, quanto a gente poderia fazer o mínimo, o médio e o máximo. E daí falei, vamos encarar essa campanha. E foi uma votação esperada? Teve algum município que desanimou assim? Ou tava tudo dentro dos Surpreendeu. planos? Ou algum que surpreendeu, por exemplo? Não, é normal, na campanha você às vezes espera um resultado num município e não acontece. Não, porque eu já E falei o outro que se espera menos, sai mais. Eu É já normal falei de do teu campanha. pai, por exemplo, ele sabe decor. Sim. Onde ele faz voto, Mas sempre tem quantos surpresas. votos eles... Sempre tem as surpresas. Essa campanha nossa foi uma campanha muito difícil porque a gente. Meu pai acabou saindo da candidatura, faltando 20 dias para a campanha, e a gente elegeu o Adão daí, né? Em 20 dias nós elegemos o Adão deputado estadual. Deputadão. Deputadão. Adão, queremos você aqui. Ah. Aí, aí foi uma campanha muito difícil. A gente tinha uma expectativa de fazer 90, 100 mil votos, né? Mas a gente sabia que brigava pela quarta vaga dentro do partido. Eu achava que Tinha gente muito fazia, forte, né, junto, né? eu achava que a gente fazia 5, 6 vagas. Nós fizemos 7 no PSD, Você foi pelo PSD, que era o PSD, partido do governador. do Ratinho. Então, quando eu saí do PSDB, o Ratinho me convidou para entrar no PSD. E eu já aceitei o convite dele. Então a gente tinha uma expectativa maior de voto, mas a gente brigava pela quarta colocação. Até porque o Beto Preto, a gente sabia que não disputava vaga com ele, porque ele fazia mais votos que a gente. O Sandro Alex a mesma coisa. E o Sargento Faur também a mesma coisa. A gente imaginava que esses três faziam uma média de 150 mil votos. E fizeram mais. O Beto Preto fez 200, acho que o Sandro fez 160 quase. E o Faur também fez mais ou menos isso daí. Então a gente disputava a quarta vaga com a Leandra e com a Luísa. Kanziani e com o Nishimori, que eu achava que era a briga ali pelas vagas e achava que um ficava fora. Né? Eu falava, só que falta ser eu ficar fora. Né? Uma chance tinha, né? Chance tinha, porque são candidatos fortes. Né? Se pega a Luísa Kanziani é de Londrina, né? Tem quantos mil eleitores lá? Sim. O Nishimori de Maringá. E a Leandra tinha feito 120 e poucos mil votos na eleição passada. Né? Então não era uma briga fácil. Aí eu fui trabalhando, fui fazendo conta, fui abrindo o município, né? E teve gente que falou que ia apoiar e não apoiou. Né? Mas é normal, toda eleição tem isso daí. E aí, quando a gente começou a apuração de votos, nossa coordenação a gente acompanhou a votação na coordenação do Ratinho, ali do lado do Buba, ali no Machadinho, ali, né? Do lado do ponto ali. Do lado na Sul. Isso, na Sul. E daí, quando abriu Dois Vizinhos, o que a gente faz lá na campanha? A gente montou a estratégia na campanha do Carlinhos assim. São, acho que 90 urnas, 40 urnas, não sei, 90 urnas, acho que são. Cada urna tem que ter um fiscal. Não é obrigatório, mas tem que ter, né? Os partidos que indicam. Nós indicamos lá um fiscal por urna. E quando termina a votação, encerra a votação, às 5 horas, cada urna emite um relatório. Sim. Alguém já foi aqui? Sim. Você eu já nunca fui mesário. Mesário, você já foi? Mas eu recebi foto de mesário já. Sim. Aí imprime o relatório daquela urna, quantos votos fez cada um. Sim. Daí a gente montou os grupos e cada fiscal manda a foto logo naquele grupo. Em loco já. E daí quando começou a abrir as urnas, a nossa soma ali falhou isso daí. Nessa eleição falhando, do Carlinhos não. A gente calculou que era quantos mil votos? 10 mil votos. Nós calculamos. Que você ia fazer 10 mil votos. Que a gente fez 10 mil votos, né? E aí eu falei, furou, né? Que a gente tava esperando 12 mil votos aqui. 11, de 10 a 12. Era a nossa conta. Falei, furou os votos aqui, né? Falei, meu Deus, acho que eu não vou, né? E aí, quando começou a apuração lá, a Leandra abriu 10 mil votos na minha frente. Eu falei, vixi. Já. Ixi. E o Adão, nas nossas contas, dava 6 mil votos. Falei, acho que ferrou, né? Um duplo ainda.
Ferrou em dupla. Aí nós recebemos uma ligação do prefeito do Cruzeiro, do pessoal do Cruzeiro. Recebemos uma ligação do prefeito do pessoal do Cruzeiro e deu uma esperança. Daí lá deu bastante voto, né? Eu falei, vai compensar então, Compensa né? de um lado pro... Nossa, ali na boa, no Cruzeiro, se eu não me engano, você fez Tipo, 1000 votos. tipo quase, 60% dos votos. aproximadamente, 1000 votos cada um, né? Cada município. E aí eu falei, compensou, né? Que a gente tava. As contas lá, a gente sabia que podia fazer mais de 1000, né? Mas a nossa conta sempre é um pouquinho para baixo. Né? E aí o que aconteceu aqui nas vizinhos? A gente foi saber o resultado certo dos votos nossos, que foi 11.411, se eu não me engano, no outro dia. Porque o site da UOL errou Errou a contagem aqui da cidade. aqui da cidade. Tava dando 10 mil, tipo, dava uma diferença de 200 votos da nossa conta com a conta oficial do UOL. É porque eu lembro que quando saiu a escrutinação, né, na época que, quando abriu as urnas, eu ficava acompanhando pelo aplicativo e realmente a Leandra disparou na tua A frente. Leandro disparou 10 mil votos. E pra ti deve ter sido uma tensão do... E eu falava, só que falta fazer 5, né? Não, daí Só que falta fazer 5, né? Aí a Leandra abriu e eu fiquei acompanhando. Aí eu comecei a brigar com a Luísa. A Luísa passava na minha frente e daí eu passava, porque aí atualizava, né? Atualizava 1%, 1% por 1%. Sim, Aí 25%, Aí vocês já 26%, tinham 28%. E vocês com certeza em outras cidades também. Daí a tinha gente recebe as fiscal. ligações, só que daí a apuração oficial já não sabe Sim. da onde que vem o voto, né? Na apuração oficial. A gente tem uma noção assim porque a gente vê quem sai na frente. Então, pega um deputado de Curitiba que tá lá na frente, a gente pensa, abriu os votos porque abriu lá da Curitiba, metropolitana. né? Exatamente. Lá Aqui tem não muito abriu, voto. aqui o Sudeste não abriu ainda. Sim. E aí a gente foi aguardando, foi a Luísa ficando um pouco para trás na votação. O Nishimori, que eu também achava que brigava, nem em um momento ele chegou a passar na minha frente. E você e a Leandra um páreo, né? Isso, e daí a gente começou a encostar na Leandre. Eu em sexto, durante o período. E de repente a gente passou a Leandre, aí todo mundo comemorava, ei, passamos a Leandre. Daí de repente a Leandre passava mais. Desanimados. E uma tensão desgraçada. Uma tensão difícil. E daí o Adão, a gente tinha uma expectativa também do Adão de fazer mais votos, né? Aqui na cidade. Não, no geral. Aqui no geral. Né? E daí o Adão não ele estava em 17º, ele começou em 17º. Nossa conta era eleger 15 O Adão, estaduais. quando abriu, a votação dele estava bem baixa, né? Tava sempre em 17º, e a gente achava que fazia 15, e fez 16, né? E aí o Adão começou a ir, de repente virou 16º, eu falei, acho que vai começar a dar. De repente virou 15º, falei, tá dentro, né? Mas daí queremos bastante urna para apurar ainda. Mas nessas horas, mais ou menos aqui, vamos lá, que porcentagem você viu que você já estava eleito? Que você viu antes do que o Adão, né? O Adão foi depois. Sim, eu vi quando eu comecei a embolar com a Leandro na votação, eu falei, não, já tá tranquilo, já vai dar certo. Já vai dar certo. Daí ficou atenção pelo Adão. Daí fiquei atenção pelo Adão, tanto que a gente saiu, era 9h30 para comemorar a depois vitória. Eu esperei fechar bem as urnas para comemorar e depois não deu certo lá. Ficou essa vez. E o Adão ficou muito faceiro quando... Ficou, né? Carcudo. Mas tava aquela tensão, ele chegava e olhava assim, e nós olhávamos assim, né? Todo mundo desconfiado. Aquele jeitão do Adão. Você se elegeu com quantos votos, Vitor? 82.707. E o Adão, 38.020. Viu, Paulo? Então, assim, vou fazer uma pergunta polêmica, que não é polêmica, mas assim, muita gente perguntou. O que na real aconteceu com o teu pai? Como que ele recebeu essa notícia? Eu não sei, a palavra é, ele ficou inelegível ou ele estava para ser inelegível? Vocês preferiram? Conta como é que foi esse bastidor. Não, ele não está inelegível. Ele tem um processo que já está transitado em julgado, que é um processo de quando ele foi vereador aqui em Dois Vizinhos, ele foi vereador de 92 a 96. Recente nascido. Isso aí. Então ele na época teve um problema com as extraordinárias da Câmara, ele depositou em juízo o valor que pediram, mas ele foi condenado lá, foi condenado em culpa grave, não por dolo. E a lei de inelegibilidade, ela fala que para ficar inelegível tem que ser condenado por dolo. Então a gente estava tranquilo em relação a isso. No decorrer do registro de candidatura, você registra e espera o deferimento do Tribunal Regional Eleitoral, do TRE, Paraná. E até aquele momento você pode trocar. Até 20 dias antes da eleição. Sim. Né? E aí, a gente no meio da campanha pediram uma certidão explicativa daquele processo do meu pai, que estava ele e os
Se não me engano, eram 3 vereadores Sim, que estavam sim. lá, Eu lembro. né? E foi juntada a certidão e a justiça indeferiu falando o seguinte, que não era aquela certidão que eles tinham pedido, que teria que ser outra. E deu prazo para a juntada da outra certidão. Só que a gente consultou os advogados, isso já estava em reta final de campanha, a gente consultou os advogados falaram o seguinte, você, na legislação atual, você tem 20 dias antes da eleição para trocar o candidato, né? Seja de forma voluntária ou involuntária. E naquele dia, digamos no 20º dia antes da eleição, saiu essa decisão de que ele teria que juntar outra Até você certidão. fazer o recurso, pedir E aí outra certidão. E aí esse processo é um processo que está arquivado de forma física no TJ. Não é digital, né? Porque o processo Antigo. era físico na época, né? Hoje é tudo eletrônico, Sim, sim. né? E aí a gente pensou, não, nós estamos há 20 dias da eleição, uma eleição boa, né? Tranquila. Já tinha visitado o Paraná inteiro antes da eleição e estava visitando o Paraná durante a eleição. Meu pai não se sentiu bem, tem problema de pressão, de saúde, não se sentiu bem e optou naquele dia em fazer a substituição. Então nós Não deve ter sido recebemos fácil pra ele, né? nem um pouco, porque daí quem tomou a decisão disso fui eu, ele já estava na cama, assim, ele estava muito nervoso. Daí quem tomou a decisão fui eu, o pessoal da coordenação de campanha, e ele, obviamente, né? E o Carlinhos Turato. O Carlinhos contou pra nós em entrevista aqui que tava junto quando... Foi bem no dia que o Ratinho fez um jantar para os prefeitos no Madalosso, em Curitiba. E o Carlinhos ia discursar a favor do Paulo Martins, que era o candidato de Senado nosso. E aí, essa decisão da justiça saiu às 6 horas, mais ou menos. E o jantar começava às 7h30. Eu ia pro jantar, inclusive. Aí eu liguei pro Ratinho e falei, Ratinho, estamos com uma situação aqui jurídica, eu preciso do apoio do jurídico do partido. Ele falou, não, na hora ele passou o contato lá, esse pessoal vai te atender. E aí a gente tava na dúvida, vamos trocar ou vamos manter? Vamos trocar ou vamos manter? Daí chegou o Carlinhos e o meu pai já não queria, falou, não, vamos trocar. A gente, só o Adão estava afiliado da nossa família, porque quem fez a filiação nossa no PSD foi o Adão. Né? A gente não tinha preparado, digamos assim, porque para nós estava tudo certo, né? Sim, sim. E aí o meu pai ligou pro Adão e falou, mas olha, eu não tô preparado, porque eu não me preparei, o Adão tava na coordenação de campanha. E outro, o cara nunca foi político na vida, né? Nunca disputou uma eleição, sim, né? Sim, sim. Ele falou, não, mas eu não sei, acho que não vou, não. Daí, não, falou, não, daí ele passou um tempo e falou, não, eu vou. E aí isso a gente foi falar com o jurídico do PSD, lá no escritório do advogado. E juntar a documentação. Nós tínhamos até meia-noite para juntar a documentação. 11h30, nós registramos o Adão, o candidato. E o jantar nada a ver. Nem fui. Não tinha nem cabeça pra ele. Carlinhos, foi eu? Não, né? Também não. O Carlinhos chegou lá com uns adesivos assim do Ratinho, Bolsonaro colar na barriga assim. Litro. Uns adesivos assim, daí eu falei, vamos direto pro escritório de advogado, no caminho a gente conta, Carlinhos, a história. Daí ele ajudou a tomar a decisão. Porque a gente tinha dúvida naquele dia que se porventura juntasse a certidão nova e a justiça declarasse que não poderia ser candidato, nós não teríamos mais o prazo. Sim, nós não sabíamos se poderia ou poderia trocar. Na dúvida, eu trocar. E daí o advogado do PSD falou assim, não, você até hoje, se quiser trocar candidato de forma voluntária, até hoje. E aí a gente trocou pelo Adão, pelo deputadão. Então, praticamente assim, para vocês não correr nenhum risco, vocês optaram pela troca. Isso porque a campanha estava pronta. Sim, né? sim. E a gente tinha um histórico de já ter sido a minha mãe, de ter sido meu pai, de ter sido eu, candidato a deputado estadual. E aí a gente começou a ligar no outro dia pro pessoal. Né? O pessoal, pros vereadores. Eu encerrei toda a agenda de campanha Isso foi numa segunda, né? Encerrei toda a minha agenda de terça e quarta pra gente ligar. E aí teria que começar a campanha do Adão do zero. Do zero, mesmo. Propaganda, material, arte. A foto dele, pegaram o Jorginho, que é filho dele, tirou uma foto com o celular e mandou pra ele, que foi a foto de campanha dele. E aí começar a organizar, ligar. E aí, graças a Deus, todo mundo que a gente tentar ligou... preparar o Adão também, porque pra ele não deve ser fácil. Isso. Pô, foi 15 dias aí que ele virou deputado. Isso. Mas assim, foi corrido, hein? Foi muito corrido. Imagina. E aí, assim,
Começamos a organizar a campanha do zero dele, paramos a nossa. Começamos a ligar pro pessoal, e o pessoal, não, tudo bem. Se for o Adão, se for o Litro, se for você, nós estamos junto com vocês, né? Porque a gente tem lideranças fiéis conosco, né? Porque a gente tem um trabalho prestado para os municípios. Então, eles falaram, não tem problema nenhum, nós vamos estar juntos. A gente vai pelo nome do Litro. A gente vai porque a gente é atendido por vocês lá no gabinete, somos bem atendidos, vocês viabilizam o recurso para nós, então, para o nosso município, né? Então, tá tudo certo. E agora... E daí o deferimento da candidatura do Adão, daí vocês devem lembrar que tinha umas fake news, né? E falando disso, falando Tinha sido daquilo. indeferido, que não ia Que o poder. Adão não ia ser candidato por causa disso, por causa daquilo. Daí já tinha o fato daquele indeferimento do meu pai, né? Sim. E aí as pessoas não sabem que é verdade, que não é, né? E daí ficou aquele... todo dia que a gente levantava de manhã para a campanha, a gente pensava, o que vai vir hoje, né? Porque quem faz as fake news é os adversários, né? Normalmente. Normalmente. E os adversários se preocuparam tanto com a campanha nossa que quase não se elegeram também, né? Não sei de quem você tá falando. É só você ver as votações deles aí. E para algumas pessoas vale tudo na política, né? Nós não trabalhamos dessa forma, né? A grande maioria dos políticos, elas têm respeito pelos seus adversários. Tem gente que acha que vale tudo, né? A gente não trabalha dessa forma, mas faz parte do jogo político. Assim como em qualquer outra profissão, né? Tem o bom profissional e o mau profissional, e na política também não é diferente. Joga limpo, joga sujo. É. Aí tem... E agora você, tipo, você mudando agora de deputado estadual para federal, o que você espera em Brasília? Porque lá agora a responsabilidade é bem maior. É, bem maior, porque o deputado federal ele toma as decisões a nível nacional, obviamente, né? E assim, é um sistema bicameral, né? Então, passa o processo legislativo, o projeto pela Câmara, depois vai para o Senado ou vice-versa, né? E lá tem muita cobertura da mídia. E hoje as pessoas elas estão mais antenadas com a política nacional do que com a política local ou estadual. Então, Até pela quantidade de famosos que tem lá, né? pela quantidade famosa e pelo país estar dividido também, né? exatamente. Entre esquerda e direita. Então, o povo está com o olho lá. O deputado federal tem mais poder de recurso. Aqui no Paraná já não tem a tal de emenda impositiva. A emenda impositiva é aquela emenda que o governo, seja do estado, o governo federal, é obrigado a pagar. Né? O deputado indica e o governo é obrigado a pagar. E o deputado estadual não tem isso. Né? Daí você tem você pede para o governador, pede para o secretário e os secretários liberam. Na Câmara Federal é diferente. Você tem as emendas impositivas. Então você tem lá um poder de recurso. E de certa forma você também tem um pouco de independência também, porque quando a gente chega no município de um voto, as pessoas perguntam, mas o que você trouxe para cá? Sim. Né? O Normalmente. que você trouxe de recurso para cá, para nossa cidade? Eu, graças a Deus, sempre tenho uma relação, né, dos municípios que a gente já tem trabalho, a gente sempre consegue mostrar para as pessoas, né? E o deputado federal, ele tem esses emendas positivas, então dá uma certa independência de poder ser oposição e ter recurso, e ser situação e ter mais recursos também, Sim, né? Porque quem vai ser situação lá vai ter mais recursos. Eu acho que, tipo, pela idade que ele tem, o Paulo Lito tem, ele tá indo bem longe. Oh, Entendeu? E eu acho, Tamo assim, trabalhando. eu acho que ele é a cara da nova geração. Outra coisa. Porque tentar fazer quem uma tá política lá, mais séria. quem tá lá em Brasília é macaco velho. Sim. Não adianta falar, é sempre os mesmos, muda muito pouco. E agora você acha assim que foram eleitos mais pessoas da sua idade? Você acha que vai mudar nesses próximos anos? O perfil do Congresso, agora da Câmara, é um perfil mais à direita, né? De centro para a direita. Que é o teu perfil. E que não é o perfil do presidente, né? Sim. O presidente é mais esquerda, né? Sim. Então eu acredito que o governo federal ele vai ter que trazer pautas mais de centro para poder passar no Congresso. Isso é um fato que a gente tem analisado. Agora o perfil de idade, assim, tem deputados novos, pelo que eu já vi. Eu já vi no meu partido, estou tendo mais contato com os deputados do meu partido, mas é um perfil de pessoas de tudo quanto é idade, né? Que nem eu fui na reunião da FPA, eu sentei ao lado de um deputado do meu partido, né? Que é lá do Nordeste, que tem 7 mandatos, né? E do outro lado estava um outro deputado de São Paulo que tinha sido secretário do meio ambiente lá do estado de São Paulo. E então a gente vive naquele meio que é de tudo quanto é tipo de gente, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo de cabeça, né? Sim. Cada um pensa de uma forma, né?
Na primeira reunião que eu citei lá da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, que eu fui convidado agora, antes de assumir, quem sentou do meu lado foi o Zé Trovão. O Zé Trovão que se elegeu por Santa Catarina. Né? Já sentei e conversei, troquei uma ideia com ele. Não vamos trocar as BR. Então tem tudo quanto é tipo de perfil. Ele já falou, não, eu sou oposição, eu me elegi pela onda Bolsonaro, vinculado às ideias. Ele falou, não é que eu me elegi pela onda Bolsonaro. Não peço para mim ir contra, que eu não vou. Não, eu me elegi com as ideias de direita. Né? Então eu não tenho como nem às vezes ter ideias de centro, nem muitas vezes, nem menos de esquerda. Nossa, se eu sento Então, cada um tem um jeito de pensar lá. Se eu sento do lado dele, eu ia pedir pra ele como é que ele ficou foragido 2 meses. Ali foi ninja, hein? Verdade. Né? Gravava vídeo e falava, eu tô aqui, não sei o que, os caras... Eu perguntei pra ele. Fica nos bastidores. E o Paulo, deixa eu tirar uma outra dúvida também que muita gente não sabe e muita gente deve estar se perguntando o porquê do nome Litro, que surgiu do teu pai, o que teu pai fazia? Eu assisti um videozinho que ele fez na época da campanha, mas conta pra nós. Então o Litro foi o seguinte, meu pai era taxista em Queda do Iguaçu, quando ele iniciou a vida dele, assim, começou a trabalhar, né? Ele já trabalhava na roça, lá com o pai dele, aqui na Fazenda Mazurana, e aí o pai dele comprou um Jeep, um táxi, para ele fazer táxi, na época da construção da usina Saltosói. Aí que o pai dele disse assim, você tem que pagar a prestação do táxi em dia, senão vem o banco e toma. Ele financiou o táxi, né? Deu um pouco de dinheiro e financiou lá o táxi. E ele jovem, acho que ele tinha uns 18 anos, ele chegou no dia da prestação, ele saiu fazer festa lá e acabou não guardando o dinheiro. Sim. Né? E na época da construção da usina Saltosó tinha não sei quantos mil trabalhadores. Vinha gente do Brasil inteiro para construir a usina, que é a usina aqui de Quedas, né? Quedas e São Jorge do Oeste. Certo. E aí ele pegou, no outro dia, chegou o dia da prestação, não tinha dinheiro, ele pegou o dinheiro prestado de um, de outro, foi lá e pagou a prestação do táxi. Daí o que ele pensou? Como se fosse a prestação do táxi R$600 hoje, né? O que ele pensou? Vou pegar e guardar todo dia R$20 dentro de 1 litro de vidro, né? Na época era só litro de vidro, então ele pegou os litros de vidro da época de Coca-Cola, né? Essa aqui é de Heineken. E todo dia, os primeiros 20 que ele ganhava, ele guardava dentro do litro e guardava embaixo do banco do táxi. Poder Chegava no dia da prestação, ele quebrava o litro, juntava o dinheiro no banco. E aí o pessoal começou a tirar sarro. E algum sacana, certeza, algum amigo. Ele ficou bravo, né? Sempre se ficou bravo, já era. Se ficou bravo, pegou, não tem muito o que fazer. Não, mas então é interessante até porque o velho Litro é experiente no assunto. Então agora a gente sabe. Litro, não fique bravo, mas Litro. O pessoal acha que é por causa de bebida, né? Acho que se ele fosse que nem eu, ele era chamado garrafão. Viu, Paulo? Então depois... E nessa campanha aí, agora mais uma polêmica que eu vou te pedir. Essa campanha que a gente teve aí, para você, para federal, enfim... Aqui na cidade de Dois Vizinhos em si se criou um clima muito tenso, né? O Carlinhos tendeu pro teu lado, né? Pro lado do teu pai, pro lado do Adão, enfim, que uma gratidão eterna, né? Se criou. Aquele dia ele veio aqui no podcast, contou para nós que tem você como filho, né? E teve a parte do seu Neri, o nosso vice, que foi mais ajudar o irmão dele, né? Naturalmente. E ficou um clima meio ruim aí. Diz que a cidade é meio dividida, o Carlinhos mentiu. Beleza, mas teve mesmo essa situação? Como que foi levado? O que aconteceu? Se teve alguma rixa, você e o Vermelho, tá? Só queria que você explicasse. Não tem rixa nenhuma, nós temos uma amizade. Em 2018 a gente fez a dobradinha, eu como deputado estadual e ele como deputado federal. A gente abriu vários municípios para ele, em todo o estado do Paraná, né? E o que aconteceu? Nesse meio período do mandato, nós tínhamos um compromisso, inclusive, né? Nós com ele, se um dia ele quisesse ser candidato a estadual ou eu ser candidato a federal, nós poderíamos fazer a inversão. Esse era um compromisso que a gente tinha. É compromisso de palavra, né? Sim. E aí aconteceu o seguinte, no meio do percurso, ele falou, não, eu vou lançar meu filho candidato a deputado estadual. Só que o meu filho não vai entrar no Sudoeste. Aí a gente falou, mas o Paraná só, né? Sim. Não tem. O Paraná é um só, o cara é deputado estadual, então tem que ter o Paraná todo. E aí ele rompeu o compromisso conosco, né? E isso é verdade, não tem por que a gente omitir. E também
era um compromisso, se ele não quisesse cumprir também, não tinha obrigação nenhuma, né? Era uma decisão dele, faz parte da política isso daí. E aí ele lançou o filho dele, começou a rodar e depois a gente fazendo as contas aí da abertura no Sudoeste, no Oeste e na região de Laranjeiras, a gente viu que a gente tinha chance, que a gente poderia também pleitear uma vaga de deputado federal, e ele fez a campanha dele e a gente fez a nossa campanha, né? E o Carlinhos optou, porque o Carlinhos tem uma história com a família Litro, né? E a gente tem uma história com o Carlinhos Turato, né? Tanto que quando ele foi candidato em 2016, a minha mãe foi vice, né? No momento mais difícil da vida dele, que ele estava condenado, aquele problema da Secretaria de Saúde, quando ele foi secretário de Saúde, ele estava condenado, tinha uma condenação, e a gente teve firme junto com ele, e ele teve firme junto conosco, é natural. E a gente é daqui da cidade, Dois Vizinhos. Então, naturalmente, o prefeito Dois Vizinhos vai apoiar o candidato daqui, principalmente tendo uma ligação, né? Então não teve polêmica. Não é isso que o pessoal fala. É. Fique de boa, gente. Tá tudo certo. Fica tranquilo, por exemplo. O sol nasce para todos da política. É, o povo é fofoqueiro, buscar seu espaço. Também na próxima eu vou sair eu, mas pra presidente. Presidente do. Vai lançar o Bolsa Corno, certeza. Presidente da capelinha. E o Paulo, então a gente quer agradecer a tua presença, a presença do Páscoa, a disponibilidade mais uma vez. Desculpa a insistência, mas é que você como uma pessoa relevante, a gente, e por ser do Viziense, a gente quer que esteja sempre aqui com teve uma votação expressiva em Dois Vinhos, então o povo se interessa muito no que você fala. Então a gente quer agradecer a tua presença, agradecer a tua disponibilidade e pedir mais uma vez que se faça-se uma política de preferência com objetivos para Dois Vizinhos, né? E uma política limpa, né? Que o Brasil tome o rumo certo. Apesar de eu acredito você não ser posição, né? Não sei se hoje você está a favor ou contra do governo atual, provavelmente contra, mas, né? Que dê tudo certo na tua vida como federal, e o dia que a gente for a Brasília, a gente quer visitar você. Com certeza. Eu já vou começar falando que não vou pra Disney, mas vou pra Brasília, com certeza. É mais perto, né? É mais perto. Meu sonho. Mas agradecer, eu fico muito feliz dele ter vindo, ver que ele é gente como a gente, uma pessoa muito bondosa, conversa bem, não é aquele assunto de político, é tudo. A gente teve uma conversa aqui no off aqui também, muito gente boa. Esperamos que você faça o seu trabalho como deputado federal. Fico muito feliz porque na região ele já fez um ótimo serviço. Eu pelo menos que acompanho nas redes sociais, eu vejo tudo por ali. E eu vejo que está sempre postando que está em vários municípios da região, anda bastante, sempre atendendo às necessidades, né? E é isso, agradecer muito e esperamos que você faça um bom trabalho, sem pressão, tá? Uhum. Mas se você pisar na linha, tu tá fudido. O povo cobra. O povo cobra. Agradecer o Páscoa. Páscoa tá chegando aí, vamos te dar os ovos. E é isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Deixa As considerações finais do nosso. Eu tenho que agradecer a vocês, né? O Deza, né? Posso chamar de Deza? Na O intimidade. Deza e o Pompom, né? Por me convidar aqui para Melhor participar, né? Dupla de ouro, né? Tipo milionários aqui. Vamos ver quem vai morrer antes. Manda um abraço pro Henrique e pra Tamisa. Vou mandar um abraço pro meu filho, o Henrique, pra minha esposa Tamisa. Só Beijo. pra saber o nome do Amo filho vocês. dele é Henrique por causa de mim, tá? Por causa que meu nome é Paulo Henrique. Né? Conhece, otário. Não é Paulo Henrique. Então, pouca gente sabe, mas é Paulo Henrique Colete Fernandes. E pra mim é uma alegria estar com vocês aqui. O papo leve, tranquilo, né? Sem pressão. Sem pressão, né? Só um pouquinho. Essa caneca eu levo? Com certeza. A gente lava e deixa aqui. Não. Essa aí pode. A gente disse que leva, depois a gente pega de volta. Esperamos que você poste lá e marca a gente, né? Com certeza. Selinha azul lá, dá uma moral, né? Na Como é que é, ó? Primeiro café, Primeiro depois café, problema. depois o problema. Vamos ver se ele vai levar pra Brasília. Eu quero ver lá na mesa de Deixa Brasília. lá, Lá. fica lá quando se formar. Tá. A gente vai estar com a caneca lá. Não, obrigado pelo presente. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. Temos essa missão de representar o nosso estado lá em Brasília. Eu fiz voto no Paraná todo. A
região mais forte minha foi o Sudoeste, que eu fiz aí 34, 35 mil votos. A minha segunda região mais forte em votos foi a região metropolitana de Curitiba e Litoral. Você fez uma... Eu fiz 17 mil votos ali naquela região, né? Mas fiz acho que 8 mil votos na região Oeste, mais 7 mil votos aqui na região de Laranjeiras, e fiz voto no Norte, fiz voto no Paraná todo. Quantas cidades? São 399, eu fiz 393 municípios. Eu fiz Sério, Paulo? Quase Você não fez em 100%. 3? Sabe quais são? só 6 municípios. Lembra quais são? Não. Não, Não. não lembro. Acho que um é Ângulo o nome. Ângulo, né? Só Um é pra Ângulo que eu não fiz voto. São cidades pequenas. Não, mas eu não me recordo quais são os outros, mas são 6 municípios, tá? Deveria saber, Sim. se não for, para buscar Pra um poder ir voto, lá, né, na depois. Mas a gente tem essa missão, é uma missão muito importante, representar a população do Paraná e um povo exigente que nem é o povo do Paraná. Não é uma missão fácil, né? Mas a gente tem essa bagagem de ter sido 8 anos deputado estadual, então a gente conhece os bastidores da política e eu estou indo lá para defender o Brasil, né? Eu fiz a minha campanha no primeiro turno, eu fiz a minha campanha um pouco independente dessa briga entre Lula e Bolsonaro, né? Eu tenho voto de gente que votou em mim e votou no Lula e voto que votou em mim e votou no Bolsonaro. E eu acho que teve mais gente que votou em mim e votou no Bolsonaro do que votou no Lula, né? Mas eu fiz uma campanha, não busquei colar a minha imagem em nenhum candidato à presidência, porque as pessoas têm que votar em mim por acreditar em mim, não porque eu estou apoiando um candidato, né? Segundo turno, você perdeu No segundo turno, é onde eu ia, as pessoas me perguntavam em quem eu votava para presidente, eu falava, eu voto do Bolsonaro, né? E no segundo turno eu fui para a campanha do Bolsonaro, né? O governador também pediu para a gente fazer as mobilizações, aqui a gente fez reuniões aqui em Dez Vizinhos, a gente foi para a rua aqui nas vizinhas, a gente foi para a rua lá em Cascavel fazer reunião regional. Em Paranavaí eu estive, em Curitiba. Enfim, não ganhamos a eleição com o Bolsonaro, paciência, né? Eu, na minha opinião, era para ser o melhor para o Brasil, mas a vontade popular foi outra, a gente tem que respeitar o resultado das urnas, né? Não acredito que as urnas foram adulteradas, até porque eu me elegi pelas urnas eletrônicas em 2014, em 2018 e em 2022, né? Então, eu não acredito nesse papo que as urnas foram adulteradas. O que for bom para o Brasil, a gente vai votar lá no Congresso Nacional. E podemos votar em projetos do governo buscando o que é bom para o país. Nós não podemos ir lá travar a pauta. Não é porque vocês têm um projeto bom, mas veio do lado do Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Não é por causa disso que você vai votar contra. Eu tenho uma opinião seguinte, eu não acho que é porque tudo da esquerda é ruim, tudo que é da direita é bom, ou vice-versa. Tem coisas boas dos dois lados, né? A gente tem que saber filtrar. Eu me considero mais centro-direita, mas a gente pode fazer esse filtro aí dos dois lados para a gente ver o que é melhor para o Brasil. Agora, vem um projeto do governo, reforma tributária, unificação dos impostos, nós vamos votar favorável. Digamos, vamos supor, vem um projeto contra o agronegócio, né? Contra os interesses do agronegócio. Eu vou posicionar contra. O Brasil virar Venezuela? Não, contra, né? Aquelas porra todas e etc, né? E mudar agora da nossa moeda agora. Virar peso real. Deixa quieto. Não, também não, né? Deixa o real, tá tudo certo. Deixa o real. Aqueles todes, banheiro unissex, pronome neutro, sou contra. Não é tua ideologia. Não. Todos. Paul já disse, né? Todos é meu zoo. Todos é meu zoo. Então, o que a gente identificar que é bom para o país, a gente vai votar favoravelmente, né? E aqui na região sudoeste, a gente vai poder ajudar muito o desenvolvimento da nossa região e do nosso estado, né? Então, obrigado pela oportunidade, à disposição de toda a população, de quem segue aqui o Desastroso. Nós vamos botar o telefone do Paulo. Verdade. Vamos sim. Odessa. Então, quem quiser pedir uma viagem para Disney, vamos passar o WhatsApp. Pedir uma viagem para Disney, nós vamos dizer não. Mas obrigado pela oportunidade e, se Deus quiser, até a próxima, né? Com certeza. Gente, obrigado aos patrocinadores. Pessoal Caneca do Jô, né? A caneca do Jô é tua. Beijo do Jô. Beijo. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, até a próxima. Siga nós, tá? Vai ficar o perfil do Paulo aqui para seguir, para curtir. E assista a gente no YouTube, no Face, vocês vão achar.
Tá bom? Beleza? Um abraço, gente. Até mais. Falou. Tchau, tchau.